Agora, ainda falando sobre os principais países das Américas, é preciso olhar para a América do Sul. Porque na Argentina, o presidente Javier Milei determinou a eliminação de impostos sobre carros e motos. Esse anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Luiz Caputo, que afirmou que a medida foi tomada para reduzir o preço de venda dos automotores e também facilitar o acesso da população aos veículos. Os impostos para carros com valor entre 41 e 75 milhões de pesos cairão 20%. E os carros acima de 75 milhões de pesos, a alíquota cairá 17%. Caputo também anunciou que as tarifas de importação de carros elétricos e híbridos serão zeradas. Dávila, são notícias que nós gostaríamos de dar aqui no Brasil, né? Mas não, a gente está trazendo todas as semanas notícias da Argentina que nos dão uma pontinha de inveja, né, Dávila? É verdade, é o que nós gostaríamos. Imagina um presidente anunciando queda de imposto em qualquer área. Nós celebraríamos no Brasil nas ruas, aplaudiríamos o governo. É o que o Milei está fazendo na Argentina. São carros aí de entre 200 e 350 mil reais equivalente. Imagina só que maravilha ver o imposto cair desses carros e até zerar em alguns casos. É que nós não sabemos disso, né? Mas quando você compra um carro no Brasil, mais do que metade do valor do carro é imposto. Então é isso aí, né? Você compra um carro que daria para comprar 2 nos Estados Unidos. Aí quando você vai ver, isso é o imposto que a gente paga. É a mesma coisa que o telefone celular. Você compraria 2 telefones celulares nos Estados Unidos pelo preço que você paga 1 no Brasil. Por quê? Porque o governo está ali batendo a sua carteira cada vez que você compra um produto. É isso aí. E o Milei agora fica reduzindo a carga tributária na Argentina, o que é algo importante. Aliás, uma outra carga tributária importante que ele está começando a reduzir, que, ao meu ver, ele já deveria ter eliminado, é justamente o imposto sobre exportação de produtos agrícolas, aquela barbaridade que o Brasil está pensando em criar, que foi criado no governo peronista e que prejudica enormemente a Argentina. Então esse é um ponto que agora ele deu uma trégua, mas daqui a pouco precisa resolver de uma vez. A mesma coisa que fez com os carros, precisa fazer com esse imposto sobre exportação. O fato é que a Argentina está voando. É um país onde a inflação, que era de 25% ao mês no governo passado peronista, caiu para 2,7%. É um país que tinha déficit de quase 2% do PIB e agora tem superávit de 19 bilhões. É um país onde a taxa de juros chegou a 100% e agora está em 32%, caindo. Tudo o que nós gostaríamos de escutar. Mas para escutar isso, gente, é preciso votar melhor em 2026 e tirar a turma que está fazendo hoje no Brasil o que os peronistas fizeram na Argentina no passado. O anúncio da administração Javier Milei, redução nos impostos de carros, veículos e também motocicletas. Você, Mota, claro que é uma medida que foi, inclusive, anunciada durante a campanha de Javier Milei. Ele prometeu redução de impostos e agora está cumprindo o que foi anunciado lá durante a campanha eleitoral. Sorte dos argentinos, né? Os meus amigos libertários dizem que imposto é roubo. Javier Milei é um libertário. Nunca conseguiremos acabar com os roubos, mas podemos trabalhar para reduzi-los ao mínimo necessário. Milei está aplicando na Argentina a única receita de prosperidade que é realmente sustentável, a liberdade econômica. E fazendo isso, ele, ao mesmo tempo, salva a Argentina e nos mata de inveja. Cristiano Beraldo, a redução de impostos anunciada por Javier Milei, agora carros e motocicletas. Taxação deve cair 20% e claro que vai ajudar muito esse mercado, esse segmento que depende tanto da necessidade desse apoio por parte do governo na redução de impostos, sobretudo, né, Beraldo? Pois é, Keneto, mas a gente precisa lembrar que no passado o governo brasileiro também já fez redução de imposto, já deu subsídio para a indústria automotiva. Mas tem uma diferença importante. Quando você reduz impostos visando o aquecimento da economia, visando que o benefício seja usufruído pela população que se anima, se incentiva, percebe que é viável, é possível comprar mais algum produto, nesse caso os carros e motos,
você tem um resultado benéfico para a economia. O problema é a fórmula brasileira, em que esses subsídios são dados para resolver o problema, ou teoricamente resolver o problema, das indústrias, e não da população e não do consumidor. Aí você tem o dinheiro público, que é drenado para ficar no cofre, para melhorar o resultado dessas empresas, e o consumidor, aquele que paga a conta no fundo, ele acaba não vendo nenhum tipo de benefício. A cabeça de Javier Milei, por tudo que ele tem demonstrado até agora, é justamente no sentido de aquecer a economia. E aí eu vou pegar o exemplo dado pelo Dávila de que o automóvel no Brasil tem do seu preço metade sendo imposto, e aí tem um outro fator fundamental. Quando a pessoa compra o carro financiado, que é uma rotina da maior parte dos brasileiros, arrisco dizer, sobretudo no carro novo, ele acaba pagando 4 carros. Um carro vai para a montadora, que investiu no projeto, montou a fábrica, deu emprego, correu risco, etc. Um carro vai para o governo em impostos e 2 carros vão para o banco em formato de juros. Então, veja, de cada R$100 que um trabalhador, uma pessoa que fez o financiamento do carro zero, coloca no pagamento daquele veículo, só R$25 voltam para a economia real. Tem como um país avançar com esse tipo de dinâmica? Pois é, muito boa reflexão do Cristiano Beraldo, inclusive dado da Anfávia, que a depender do carro, a depender do modelo, do valor, a taxação pode variar entre 30% e 48,6%. E aí eu me lembrei de uma reportagem antiga, mas que saiu na revista Época, nem sei se existe mais a revista, que mostrava um carro japonês, o carro japonês mais vendido daquela época, já faz alguns anos essa reportagem, e que mostrava, bem, eu vou arredondar os valores, mas imaginemos que o carro custe R$100 mil. E aí eles fizeram a divisão do carro, né, utilizando um infográfico muito interessante. 58% do veículo é o valor sem imposto. Então, um carro de R$100 mil, ele custaria 58 mil. E aí 30% de impostos federais e mais 12% de impostos estaduais. Claro que houve alteração por conta da reforma tributária, inclusive automóveis entraram no imposto do pecado, né, imposto seletivo. Então, terá uma tributação diferente. Mas e aí, essa reportagem mostrava justamente a disparidade dos valores. Então, esse carro eu estou arredondando para R$100 mil, mas nos Estados Unidos custava, na época, justamente a metade. Então, se 100 mil no Brasil, 50 mil reais nos Estados Unidos. É o que o Dávila falou. Os carros nos Estados Unidos custam metade dos carros aqui no Brasil. E claro que o nosso dinheiro é diferente, né, Dávila? O poder de compra do brasileiro é outro. Então, daqui a pouco eu trago o Dávila, está só ajustando a conexão. Beraldo, só para a gente, o Beraldo que mora nos Estados Unidos já faz um tempo, é importante a gente destacar a relação que o brasileiro tem com o carro e que o americano tem com o veículo, né? Como o americano tem um poder aquisitivo diferente, muitas vezes basta ele trabalhar 1 ou 2 meses que ele consegue comprar um carro ou usado, com pouco tempo de uso, ou até um carro zero, né? Eles fazem o leasing, é diferente a maneira como os americanos adquirem os carros. Mas eu digo, é muito mais fácil para o americano comprar um carro novo, não é? Sem dúvida alguma, porque a relação com o automóvel é uma relação de um item de uso. No Brasil, a relação de alguém com o seu automóvel é de patrimônio, porque custa tanto para você comprar um carro, para você ter um carro, que você vê aquilo não pelo serviço que ele te presta, mas como uma reserva patrimonial. E tem um outro elemento, Caniato, que é quanto custa para manter o carro. E aí eu vou dar o exemplo do IPVA. Houve uma época em que eu tinha em São Paulo o mesmo carro que eu tinha nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu pagava o IPVA, o equivalente ao IPVA, me custava $110 por ano.
$110 por ano o IPVA do carro nos Estados Unidos. O IPVA do mesmo carro, do mesmo ano, em São Paulo, R$26 mil. Faz algum sentido isso, Canhoto? Pois é, muito curioso, né, quando o Beraldo traz essas informações. E eu me lembro também de um influenciador, enfim, um brasileiro que foi tentar a vida nos Estados Unidos. Não sei, vou ser muito franco, não sei se ele está lá legalmente ou não, ele se chama Jonathan, mas ele mostra o dia a dia dele, ele trabalha como cleaner, ele é um faxineiro. É pago por hora, eu acho, mas enfim, ele vai visitando as casas, faz a faxina dele, mas tem um bom carro, mora com o irmão lá e tem um carro que aqui no Brasil é tido como um carro de quem é de classe média alta, ou até de uma posição um pouco mais confortável. Lá não, trabalha, rala como faxineiro e consegue comprar um carro super legal, que aqui no Brasil é tido como carro de quem pertence às classes A ou B. Você, Davi, lá, claro que a gente precisa refletir sobre a maneira como o governo lida com os impostos e por que a gente observa que alguns presidentes, algumas administrações fazem questão de reduzir impostos e outros acham isso ultrajante. A gente viu na administração passada alguns movimentos no sentido de cortar impostos ou reduzir impostos. Já a atual administração pensa de outra forma, né? É verdade, Canhoto. Bom, vamos entender primeiro a lógica da arrecadação, depois a lógica do gasto. A lógica da arrecadação é o seguinte: o governo quer arrecadar dinheiro de áreas que são mais difíceis de sonegar. Então aí indústria automobilística, bebida, todas essas grandes indústrias bem organizadas, na verdade, são grandes arrecadadores de impostos. Conta de luz, né? Tudo que você não consegue sonegar, aí você usa a mão pesada do Estado para extrair dinheiro do nosso bolso. Então, esse é o primeiro ponto. Você quer arrumar maneiras, meios e setores que é mais difícil de sonegar e o governo pode ali concentrar boa parte da sua arrecadação. E isso é porque nós temos o Estado, aí tratando do gasto, completamente engessado nas suas despesas, que dificulta muito cortar o tamanho do Estado. Como o Mota fala aí, para reduzir 8 ministérios, quando você vai ver a conta final, você não reduziu quase nada. Você mandou só uma pequena camada embora, porque o grosso você não pode demitir. Então, o Brasil precisa urgentemente desconstitucionalizar despesas públicas. Só o efeito que nós tivemos aqui do aumento do salário mínimo esse ano, em Previdência, foi mais de 300 bilhões de reais que aumentou. Então, assim, não tem como cortar. Hoje o governante está com as mãos atadas. Mesmo se o Milei fosse presidente do Brasil, ele não ia conseguir cortar gasto público, a não ser que mexesse na Constituição. Então, nós precisamos desengessar esse gasto público. Depois, nós precisamos aprovar a tal da reforma administrativa, justamente para poder premiar as pessoas com melhor salário e melhor desempenho. Então, se nós não mexermos na Constituição brasileira, se nós não desengessarmos gasto público, mesmo o governante bem intencionado não consegue reduzir o tamanho do Estado no Brasil. Essa é a verdade. E esse é um Estado que só serve o corporativismo, não serve a população, não serve o pagador de imposto. O pagador de imposto, então, é a vaca leiteira que sustenta o corporativismo estatal. Mas a bomba está para explodir, né, Mota? Alguma coisa tem que ser feita de forma rápida e célere, porque dificilmente a gente vai conseguir suportar aumentos de taxas, criação de novos impostos. O cidadão, o empresário brasileiro não consegue mais. A gente tem essa sensação há muito tempo, Canhoto. O Brasil, há muito tempo, tem uma elite burocrática que vive disso. Vive de extrair a riqueza do brasileiro de uma forma cada vez mais doida. E a gente vive com essa sensação de sufocamento, né? Desde que eu me entendo por gente, essa história de carro aqui no Brasil, uma coisa muito louca. Eu me lembro de uma época, eu não sei exatamente porquê, a produção de automóveis foi reduzida e você comprava carro usado pagando mais caro do que carro novo. Me lembro disso. A pandemia. Você comprava carro com 2 anos de uso mais caro do que um carro novo.
Caniato, eu me mudei para os Estados Unidos em 1989 e 3 meses depois que eu cheguei lá, eu fui trabalhar no Banco Mundial, eu entrei por acaso numa concessionária só para olhar os carros, sem nenhuma intenção de comprar, e saí dirigindo o modelo mais top da Honda, naquela época, o Honda Civic, com todos os opcionais. E eu me lembro até hoje, eu paguei $12.500 por esse carro. Né? $12.500 a valor de hoje seria mais ou menos R$75 mil. O modelo topo de linha. Se a gente imaginar uma correção aí de 100% nesse valor, a gente está falando de um carro de R$150 mil. Um carro com todos os opcionais que você pode imaginar. Na época, o meu tinha até um teto solar, que você apertava o botão, ele abria, um cinto de segurança automático. Agora, pensem no que o brasileiro consegue comprar uns R$150 mil hoje.